E aí, pessoal? Seja muito bem-vindo ao Atomic Talk. Hoje vamos explorar um dos mistérios mais fascinantes da humanidade, a Torre de Babel. Será que foi só um mito, ou há evidências históricas e arqueológicas que confirmam essa construção lendária? Fica comigo até o final, porque você vai se surpreender. E, claro, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A história da Torre de Babel. Segundo o relato bíblico, a Torre de Babel está descrita no livro de Gênesis, capítulo 11. Após o dilúvio, a humanidade ainda falava uma única língua e vivia unida. Sob liderança de Nimrod, bisneto de Noé, as pessoas decidiram construir uma torre que alcançasse os céus, simbolizando poder e independência de Deus. Quem foi Nimrod? Nimrod era filho de Cuxi e neto de Cã, um dos filhos de Noé. É descrito como o primeiro poderoso na terra, Gênesis 10, 8-10, e fundador de várias cidades, incluindo Babilônia. Motivado pelo orgulho e pelo desejo de unificar o povo sob seu domínio, Nimrod teria ordenado a construção da torre. O castigo divino. Deus, ao ver a arrogância humana, decidiu confundir as línguas, impedindo a comunicação entre os trabalhadores. Esse evento marcou a dispersão dos povos pelo mundo, explicando a origem dos diferentes idiomas. Paralelos em outras mitologias. A busca pelo divino e a punição pela arrogância humana não é exclusividade da Bíblia. Diversas culturas têm mitos semelhantes. Mitologia grega, a revolta dos gigantes e o Monte Otris. Os gigantes tentaram empilhar montanhas para alcançar o Olimpo e destronar Zeus. Zeus, furioso, destruiu a estrutura com raios, e os gigantes foram sepultados sob vulcões. Paralelo, o orgulho e a tentativa de alcançar o céu resultam em punição e dispersão. Mitologia asteca, a pirâmide de Cholula. Após um grande dilúvio, o gigante Xelua construiu uma pirâmide para escapar de uma nova inundação. Os deuses enviaram fogo e tempestades, destruindo a construção. Paralelo, a construção para desafiar o divino termina em desastre e dispersão. Mitologia hindu, o Monte Meru e os Asuras. Os Asuras tentaram escalar o Monte Meru para dominar o cosmos. Os Divais, com a ajuda de Vishnu, frustraram o plano e dispersaram os Asuras. Paralelo, o castigo pela arrogância e a separação dos seres rebeldes. Mitologia suméria, o Etemenanki. Na antiga Mesopotâmia, o zigurate de Etemenanki foi dedicado ao deus Marduk. Alguns estudiosos acreditam que este pode ter inspirado o relato bíblico de Babel. Paralelo, a ligação entre deuses e construção monumental. Mitologia dos Carajás, a árvore da ascensão. Os Carajás, povo indígena do Brasil, contam que seus ancestrais tentaram alcançar o céu subindo em uma árvore gigante. Os deuses cortaram a árvore, espalhando o povo pela terra. Paralelo, ascensão ao divino, seguida de queda e dispersão. Evidências históricas e arqueológicas. Recentemente, uma tábua de argila foi descoberta na Mesopotâmia, com inscrições que mencionam uma grande torre construída pelo rei Nabucodonosor II. Esta tábua é mencionada em um artigo da revista Galileu. O que diz a tábua? Mostra um relevo de uma torre escalonada, zigurate, e descreve o esforço de construção. Muitos estudiosos acreditam que este zigurate pode ser a inspiração para o relato de Babel. A conexão com Nimrod. A tradição judaica e islâmica apontam Nimrod como responsável pela construção. Estátuas e registros antigos mencionam governantes com o título de poderoso caçador, relacionado a Nimrod. A existência de Nimrod, mito ou realidade? Estudiosos acreditam que Nimrod pode ser inspirado em governantes reais da Mesopotâmia. Relatos de reis caçadores, como Gilgamesh e Sargão de Acádia, apresentam semelhanças. A referência a Nimrod em tradições judaicas, islâmicas e cristãs sugere um personagem histórico ou mitológico com base real. Descobertas arqueológicas. Ruínas de cidades antigas mencionadas em Gênesis, como Uruk e Nínive, existem. Artefatos de caça e guerra reforçam a figura de um governante poderoso. Em 1872, George Smith traduziu para o Museu Britânico um antigo tablete com inscrição cuneiforme que falava de uma torre enorme que fora construída e, como consequência, a língua dos povos foram confundidas. Anos mais tarde, Oliver Gurney, da Universidade de Oxford, conseguiu decifrar outro tablete que contava a história de um caçador poderoso chamado Imercar, ou Imerukar, que, como Nimrod, o caçador de Babel, construiu uma torre. Mas, em determinado momento da obra, suplicou que a unidade linguística de seus trabalhadores fosse restaurada.
Em Mercar e Nimrod seriam a mesma pessoa cuja história foi preservada em documentos diferentes, uma na Bíblia, outra nos documentos sumerianos. De fato, a arqueologia tem mostrado que as cidades da Mesopotâmia, que formam o núcleo inicial da civilização humana, começaram sua construção a partir de uma torre enorme que tinha função litúrgica e também de proteção contra uma eventual inundação. Exatamente como o relato que encontramos na Bíblia, essas torres são chamadas de zigurates. Há cerca de 30 zigurates catalogados. Teorias científicas e históricas. Os estudiosos divergem sobre a historicidade da Torre de Babel. Os zigurates eram comuns na Mesopotâmia, reforçando a plausibilidade de uma torre monumental. A tábua de Nabucodonosor sugere um projeto arquitetônico grandioso. Conclusão: a Torre de Babel é mais do que um simples mito. Os paralelos em diversas culturas sugerem uma memória coletiva sobre a busca por transcendência e o castigo divino. Com evidências arqueológicas apontando para a existência de estruturas monumentais e personagens históricos que podem ter inspirado a figura de Nimrod, talvez haja mais verdade na narrativa bíblica do que se imagina. Eu acredito na narrativa bíblica. Certamente esta história procede. O autor bíblico se preocupa em até explicar algo tão superficial como as diferentes linguagens e dialetos surgiram. Nenhuma outra fonte se preocupou em dar esta satisfação. Outro ponto que me leva a acreditar que a história descrita procede é as evidências de Nabucodonosor, Nimrod e cidades descritas que existem até hoje. E aí, qual é a sua opinião sobre a Torre de Babel? Será que foi real, um mito com base histórica ou apenas uma lenda para explicar a diversidade de línguas? Deixa seu comentário aqui embaixo, curte o vídeo e se inscreve no Conversa Atômica. Até a próxima!